Boa tarde, nonos anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aí descansado, né? Para nós agora, então, iniciarmos aí o nosso quarto bimestre, certo? Bem, esse início, então, do quarto bimestre, né? Nós vamos trabalhar aí a primeira semana do PET 4. E o assunto, tá, desta semana é volume de prismas e cilindro. Então, antes de entrar, né, na explicação aí de volume desses sólidos geométricos, primeiro nós vamos relembrar aí as medidas de volume, né? Porque o volume está relacionado, né, com as unidades de medidas de volume, certo? Então, gente, observem o seguinte: o que nós chamamos de volume? O espaço ocupado por um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. A unidade para se medir volume é o metro cúbico, representado por M3. Então, gente, o metro cúbico, ele é a unidade principal, a unidade fundamental das medidas de volume, né? Por que ele contém como expoente ali o 3? Porque quando nós vamos trabalhar com volume, nós usamos 3 dimensões, tá? Daquele recipiente. Nós usamos o comprimento, nós usamos a largura e nós usamos a altura, certo? Por isso que é metro cúbico, certo? E cada unidade de volume é 1000 vezes maior ou menor que a unidade ao lado. Então, como eu disse, a unidade principal é o metro cúbico, mas nós temos unidades maiores que o metro cúbico, né? Para grandes volumes, então como o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. Assim como temos unidades, né, maiores, vamos ter unidades menores que o metro cúbico, como o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Então, essas 3 unidades aqui menores, nós usamos aí para o volume de pequenos recipientes, né? Como, por exemplo, o volume de uma ampola de injeção, né? Esta unidade vai estar, né, normalmente em milímetros, né? Milímetro cúbico, por ser, né, uma pequena, né? E nós sabemos então que quando nós vamos passar de uma unidade para outra, nós caminhamos de 1000 em 1000. Então, se você passa de uma unidade maior, por exemplo, quilômetro cúbico, para hectômetro cúbico, você vai utilizar da multiplicação, né? Multiplicação por 1000. Se você passa de uma unidade menor, por exemplo, milímetro cúbico para centímetro cúbico, você está saindo de uma unidade menor para uma unidade maior. Você aí vai utilizar da divisão por 1000, certo? E sempre que nós vamos trabalhar com volume, né, normalmente as unidades de medida estão em metro, certo? Ao calcular o volume, nós vamos ter uma resposta em metro cúbico. E se quisermos relacionar, tá, o volume ali com as medidas de capacidade, nós temos que passar esse metro cúbico
para o decímetro cúbico. Por quê? Porque a relação que existe é que 1 litro, tá? Que é a unidade fundamental das medidas de capacidade, é equivalente a 1 decímetro cúbico. Eu tendo a unidade decímetro cúbico, eu tenho ali a capacidade em litros e vice-versa, né? Porque para medir o volume de líquidos e gases que ocupam determinados recipientes, nós usamos as unidades de capacidade, né? Sendo a principal aí o litro. Então, esta relação aqui, ó, é muito comum nós usarmos em situações problemas, né? Por exemplo, eu tenho as dimensões, por exemplo, de uma piscina e eu quero saber exatamente quantos litros, né, cabem naquela piscina. Eu primeiro tenho que achar o volume daquela piscina, né, multiplicando ali as 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. Eu tendo o volume, imediatamente eu tenho a quantidade de litros, porque normalmente o volume da piscina vai estar em metro cúbico. De metro cúbico para decímetro cúbico, nós multiplicamos por 1000. Eu tendo a unidade, né, de medida de volume em decímetro cúbico, imediatamente eu tenho exatamente a capacidade dela em litros, ok, gente? Então, depois de ter explicado esta parte aí, né, nós então vamos falar das medidas de volume, né, dos prismas, né, e dos cilindros, porque até então a gente trabalha, né, trabalhamos, né, com o volume aí mais comum do bloco retangular e do cubo, né, que são prismas também. Mas nós podemos ter outros tipos de prismas, né? Podemos ter, por exemplo, né, um cilindro e precisamos de saber então qual o volume, né, qual a capacidade destes recipientes, ok? Próximo vídeo, então, eu explico aí, né, o volume dos prismas e cilindro.